Quisera eu, para sempre morar ali, poder todos os dias assistir o despertar do Marumbi. Entre o céu azul e as rochas, eu encontro abrigo. O Marumbi me chama. Eu sigo. Me chamo Gabriel Camargo Macedo, sou o gestor do Parque Estadual Pico do Marumbi, é uma unidade de conservação e proteção integral, tem a proposta inicial de preservação e também interação humana, onde no caso é feito por visitação das nossas trilhas. Aqui no Parque Estadual Pico do Marumbi nós temos diversos atrativos, como uma parte do Caminho do Itupava, do histórico Caminho do Itupava, uma parte também que nos leva a remontar ao montanhismo, né, clássico, que esse ano foi instituído como o feriado nacional do montanhismo, dia 21 de agosto, graças à primeira ascensão do Marumbi registrada em 1889. No Marumbi também nós contamos com diversos picos que são feitos por meio de uma escalada um pouco mais técnica, mas também tem atrativos que são destinados para pessoas com menos prática e que têm o objetivo de ter esse primeiro contato com a montanha, com a natureza. Registrar que o primeiro anseio, a primeira provocação e motivo que partiu da própria sociedade para a preservação dessa região foi por intermédio da instituição da AIT do Marumbi, que é a Área Especial de Interesse Turístico do Marumbi, uma unidade de uso sustentável. Ela foi instituída lá em 1984, onde posteriormente, em 1986, houve o tombamento da Serra do Mar, pensando em toda a preservação em questão paisagística e natural desses ambientes. E depois disso vieram as unidades de conservação de proteção integral, que é o caso do Parque Estadual Pico do Marumbi, que foi instituído em 1990 e posteriormente em 2007 teve sua ampliação de território. No Parque Estadual Pico do Marumbi, nós temos como maior atrativo a questão do Conjunto Marumbi, que remonta à escalada, é uma escalada um pouco mais técnica, né? Um lugar que atrai muitas pessoas por conta do desafio, onde pode ser feita pela trilha branca, a frontal, ou a vermelha, a noroeste, mas também tem outras trilhas e outras opções também de contato com a natureza. Temos o caminho histórico e inicialmente indígena, posteriormente chamado de colonial, do Caminho do Itupava, que remonta a meados de 1630, correto? Então é um trecho histórico, é praticamente um sítio arqueológico linear, que sai de Quatro Barras, da região da Borda do Campo, desce por toda a região da Serra do Mar e desemboca aqui no Parque Estadual Pico do Marumbi, com aproximadamente 22 quilômetros de extensão. Também no Parque Estadual Pico do Marumbi, o que nós temos, né, em questão de calor? Não é o momento mais adequado para você estar vindo para um ambiente de montanha. Ambiente de montanha, a instrução é sempre você vir próximo do inverno. Por quê? Questão de segurança, esforço, chances de você ter encontros com animais peçonhentos também aumentam no verão. Então a instrução de montanhismo é na temporada de montanha, com um ambiente um pouco mais frio. Para a temporada de verão, nós temos a opção do Salto dos Macacos, que é uma cachoeira linda, que tem um salto de aproximadamente 40 metros, né? Então a pessoa tem várias opções, desde questões arqueológicas, históricas e naturais. Por todo o trecho do Parque Estadual Pico do Marumbi, também tem toda a extensão da ferrovia histórica da Serra do Mar, que foi uma obra arrojada, né? Lá que teve sua inauguração em 1885, uma obra arrojada dos irmãos do engenheiro Rebouças, né? Correto? Nós temos também a Estação Marumbi, a Estação Engenheiro Lang, tem todo o patrimônio ferroviário ao longo desse perímetro, que também acaba sendo um atrativo, algo interessante a ser discutido. No Marumbi também tem uma característica muito interessante, que também está ligada ao montanhismo, mas é o aspecto geológico, né? Nós temos aqui um maciço de granito, o granito Marumbi. Essa rocha, esse maciço, o granito Marumbi, ele está presente em diversas cidades do Paraná, inclusive em diversas praças de Curitiba, da capital paranaense,
onde você pode encontrar monolitos feitos a partir da exploração do granito Marumbi, onde em um momento, em meados da década de 30, né, a partir da inauguração da ferrovia até meados de 30 e 40, 1930 e 40, houve muita exploração de granito aqui, né, era um ambiente de pedreira, de exploração mineral. Olá, meu nome é Celso Luiz Maceno Filho, eu sou de Morretes, subi o Marumbi pela primeira vez com 14 anos de idade, hoje tenho 42 anos, sempre frequentei muita montanha, com amigos, né, inicialmente, e a gente foi conhecendo outras montanhas também da região da Serra do Mar, mas o Marumbi sempre nos chamou muito a atenção por ser a montanha principal da nossa cidade, né? É considerado o berço do montanhismo nacional, então é muito desafiadora. A gente foi também com essa experiência em loco, adquirindo experiência técnica através de cursos também do ramo, e a gente formou depois disso um grupo de guias, onde a gente oferecia para os visitantes e os turistas hospedados na cidade passeios, tanto pela parte baixa quanto pela parte alta do parque, né? O marumbinismo é dado àquela pessoa, aquele montanhista, que é um assíduo frequentador, né, da região e da montanha, né? É um neologismo que surgiu aí já bem lá atrás, na década de 30, 40, né, quando o pessoal começou a frequentar com mais assiduidade a montanha em si, né? Então, o neologismo marumbinismo veio desde então e até hoje ele é utilizado, né? Então, o montanhista que frequenta o Marumbi é chamado de marumbinista. O Marumbi é considerada a primeira montanha a ser escalada do Brasil com intuito esportivo. Isso se deu, né, pelo Joaquim Olímpio de Miranda, um morador da cidade de Morretes, junto com uma equipe, que levaram cerca de 5 dias para chegar no topo do Marumbi, do Monte Olimpo hoje, né, que é o ponto culminante. Isso aconteceu no dia 21 de agosto de 1879, que eles chegaram no cume, né, depois de 5 dias de incursão ali. Foi antes da construção da ferrovia ainda, Curitiba-Paranaguá, né, então foi um desafio bastante grande, onde outros montanhistas, inclusive mais experientes, tentaram e não obtiveram êxito, né. Então Joaquim Olímpio de Miranda, em homenagem ao seu nome, né, que é Olímpio, e ao deus da mitologia grega, foi batizado como Monte Olimpo. Com o crescimento da visitação nas principais trilhas de acesso às montanhas do Marumbi, viu-se que muitos visitantes acabavam se perdendo por falta de estrutura, até de sinalização nas trilhas, às vezes se machucando por ser uma montanha longa, difícil, exposta, bastante vertical. E os marumbinistas, né, que mais frequentavam a região na época e já estavam adquirindo algumas casas ali, logo depois da desativação da pedreira, Marumbi, na década de 40, 50 em diante, começaram a ajudar essas pessoas que precisavam de ajuda na montanha. E isso acontecendo de uma maneira mais regular, porque nessa época havia bastante visitação, eles resolveram se organizar e solicitar um curso de uma organização italiana, de um grupo de resgate italiano, que trouxesse as técnicas do resgate vertical para o Brasil, mais especificamente para o Marumbi, né, para a realidade que eles precisavam. E aí se formou um grupo de resgate que chama Cosmo, que é o Corpo de Socorro em Montanha, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, onde montanhistas, né, que mais frequentavam a região e se organizaram para ajudar as pessoas que precisavam, né, na montanha, criaram com o intuito de ajudar ainda mais essas pessoas. E eu lembro no colégio, né, vim morar em Morretes em 92, já tinha 12 anos, e o Marumbi as pessoas chamavam de pico, né, então era o Pico Marumbi, era uma coisa meio afastada, assim, né, era uma coisa muito longe ainda, né, e você não tinha, né, acesso à internet, né, a praticidade que tem hoje, Google, informação, como faz, aonde vai, né, e esses núcleos, né, como os principais núcleos, né, acabavam centralizando em Curitiba, né, que tinha lá o CPM, né, que era o Clube Paranaense de Montanhismo,
né, o Ciclo Marumbinistas, Escaladores de Cristo, então tinha diversas entidades já, né, e vários clubes, né, em Curitiba, que são os clubes que iniciavam essas pessoas, né. Então, as informações iam passando de geração, né, dos mais velhos aos mais novos ali, e iniciando no montanhismo, né. O que você faz no caminho, o que você leva, que tipo de caminho você pode ter, né, que tipo de calçado você utiliza para uma caminhada, né, uma roupa, uma mochila, né, mais adequada para uma caminhada. Então tudo isso, né, era meio instintivo nosso, assim, aqui, né, com um grupo de amigos, e até pela questão, assim, até de falta de estrutura e acesso de transporte, né, imagina, eram tudo jovens, né, 13, 14, 15 anos, então talvez o nosso principal meio de transporte era a bicicleta, né, era o principal, né, era só a bike que a gente usava, né, para se locomover, então não era tão perto o Marumbi. E eu lembro que começou a nascer, né, entre os amigos, assim, aquela ideia de tentar fazer uma primeira caminhada, assim. A primeira caminhada, assim, chegou lá, a gente se olhou, poxa, daí você ter aquela sensação de estar lá em cima do Marumbi, você olhar Morretes embaixo, daí emociona. Então pode se apresentar, cara. Só um pouquinho, né? A parada sempre foi com muito amor. O desafio sempre foi muito grande, né? O destino é maravilhoso, o Marumbi é maravilhoso, né? Mas temos pouca infraestrutura, né? E não é tão fácil trabalhar com turismo da natureza num local de chuva, então você vem de chuva, né? Então a gente começou a ter esse conhecimento, né? Esse relacionamento. E o Marumbi, né? Ela sempre foi o núcleo, né? De tudo isso. Acho que foi ali onde nasceu esse grupo, né? Onde nasceram as principais iniciativas. A partir disso também nós tivemos a oportunidade na época pela Associação de Condutores participar da fundação da FEPAM, né? Era uma entidade que vinha sendo discutida há 15, 20 anos no meio montanhista, né, do Paraná, e nós tivemos a oportunidade, né, de poder complementar esse trabalho. Então tinham 3 associações em Curitiba, né? Nós começamos a participar desse processo, né? Nós queríamos se inteirar, queríamos colaborar, né? Queríamos ter a nossa oportunidade de poder trabalhar no meio, né? E a gente participou da fundação da FEPAM, a Federação Paranense de Montanhismo, né, que foi em 2002, né? Então ali começaram a nascer as primeiras ideias, né? Então, poxa, junto com a relação, né, com o órgão gestor, né, como que você acessa, né, esse ambiente, como que você presta um serviço profissional numa unidade de conservação, né? Então começaram a nascer essas primeiras conversas, né, o nascimento daquela política pública, né, as normativas, né, de como fazer, como proceder, né? E o Marumbi é essa força, essa montanha assim que desperta, né, a curiosidade. Eu acho que desde das primeiras histórias, né, que escuta do professor, né, que estava descendo de trem, né, e observou o Marumbi pela primeira vez, ali ele desceu e falou: aqui que eu quero ficar, aqui que eu vou escalar, né? Foi a pessoa que trouxe as primeiras técnicas, né, de escalada em rocha, né, europeia, que nós não tínhamos aqui, né? E foram passando, né, o período ali da época do Vitamina, do Farofa, né, do Máfia, né, esse pessoal todo ali que frequenta, né, ainda até hoje o Marumbi, né, despertou, né, e desperta, né, a curiosidade de tantos outros assim, né, e às vezes a gente fica analisando assim, né, mas por que, né? Por que o Marumbi? Por que voltar? O que ele tem de tão especial assim, né? Foi até que nasceu, né, a nomenclatura, né, do sinônimo do montanhismo para o marumbinismo, né? Eu acho que se tornou tão forte dentro do núcleo paranaense, né, que nasceu essa questão do marumbinismo, né? Então, assim, muitos até entendem-se, né, como montanhistas, e depois de um tempo, acho, como nós aqui, né, acho que o marumbinismo parece que ele bate mais forte, assim, né? Você pode ter experiências, né, de poder fazer caminhadas para fora, né? Eu tive a oportunidade de fazer algumas caminhadas também assim pelo Brasil em montanha, né? Mas o Marumbi assim ele é diferente assim, né? Ele seja pela questão física, né? Eu acho que é uma montanha imponente, né? Seja nessa questão prática física, né? De desafio físico, de você poder escalar uma caminhada tão vertical como é o Marumbi, né?
seja na questão, acho que da diversidade, né, que ela tem, da fauna rica, né, aquela diversidade da fauna abundante, né, qualquer época do ano você, no inverno, no final da tarde é muito comum, assim, você vê macacos por todas as trilhas, né, tucanos, as aves, né, já tive a oportunidade de ver uma sussuarana uma vez, né, que é a onça parda, numa caminhada no Parque Marumbi. Então toda essa diversidade, né, e eu acho que e aquela questão, né, eu acho que o montanhismo tem muito a ver com o dia a dia da tua vida, assim, né. Desde que eu comecei a pintar com tinta a óleo, né, na época, eu acho que eu tinha uns 17 anos de idade ainda, então eu já notava que os pintores olhavam para a serra, pintavam muito o casario colonial aqui em Morretes, mas destacavam também o fundo, né, a paisagem de fundo com aquelas serras azuisinhas lá. E até que um dia eu vi uma foto do Marumbi, eu não conhecia ainda, não trabalhava nessa área, e reproduzi com caneta, na folha de papel comum. E aí, daí para frente, eu comecei a fazer de vários ângulos. Fui lá, né, no lugar, tem várias fotos ali da Vila dos Marumbinistas, tem muitos amigos, colegas que trabalharam lá. Fui muitas vezes lá. E eu não perdi a conta, né, porque eu trabalhei, vendia muito na aquarela, principalmente, nas festas-feiras, né, que todo ano tem. Então era o que mais o pessoal vendia, pedia. Eu vendia muito, era serra e casario. Mas não pelo vender, né? É o prazer de saber que o Marumbi, o conjunto Marumbi, ele tem uma história, né, uma tradição importante, não só no montanhismo, como esporte, mas para a própria cidade, né? No hino de Morretes fala sobre o Marumbi, os poetas tal, mencionam o Marumbi. E a gente tem aqui as fotos, né, do pessoal antigo, que os primeiros que exploraram, subiram, são até parentes, né? No tempo que eles iam de paletó e gravata para subir o Marumbi, tem a foto dos primeiros conquistadores. Eu fico imaginando, né, a coragem daquele pessoal antes de ter trilha, antes de ter as cordas, as correntes, né? Enfim, era uma aventura muito, muito grande. Então é isso, o Marumbi sempre foi uma grande inspiração para o meu trabalho.